Paz do Senhor, meus amigos e irmãos da madrugada, evangelista Kennedy Maquiné, voltando às redes, trazendo mais uma meditação sobre a palavra de Deus. Nós queremos aqui externar a nossa alegria, pelos nossos amigos e irmãos que têm nos seguido nesse trabalho, que têm apoiado. Você que tem orado por nós, que tem acompanhado essas pregações, essas postagens, que o Senhor continue abençoando poderosamente você e a sua família. Hoje nós estaremos trazendo mais uma meditação da palavra de Deus. E se você que não consegue encontrar o sono, o descanso, a paz, entrou aqui e acompanha essa programação, dessa pregação do Evangelho e está comigo, você quer que Deus reservou esse momento especial de comunhão? Que Deus, Ele deseja falar com você? Fecha os teus olhos, coloca a tua mão direita sobre o teu coração. Vamos orar com Deus? Pai, muito obrigado, porque mais uma vez aqui o Senhor nos traz e nessa corrente maravilhosa e poderosa nós encontramos, meu Deus, os teus servos, as tuas servas, os nossos amigos da rede, que procuram, meu Deus, encontrar a direção da tua palavra. Vem com o teu Espírito e nos dá sabedoria, nos dá direção para que aquilo que for pregado aqui venha direto do teu coração, da tua sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Nós somos falhos, mas o Senhor é o Deus todo-poderoso e perfeito. É o Senhor, meu Deus, dos exércitos que guerreia as nossas batalhas. É o Senhor, Deus Emanuel, é o Deus conosco. É o Deus presente que nos acompanha. E o Senhor é que prova os nossos corações. Então o Senhor sabe da sinceridade, do desejo que há no nosso coração nesse momento, de viver, meu Deus, intensamente essa comunhão contigo nessa madrugada. Em nome de Jesus, se manifesta, dá resposta, meu Deus, ao clamor, ao pedido daqueles que clamam, meu Deus, que não tem saída, que não tem solução e que estão já no desespero e que não prevaleça, meu Pai, a morte, que essa doença que tem prejudicado, meu Deus, a saúde, que está fazendo com que não somente a pessoa sofra, mas também a família. Que o Senhor, meu Deus, dê a saída de escape. Que o Senhor, que tem a última palavra, meu Pai, repreenda a morte e a doença. Que o Senhor restabeleça, meu Deus, por completa saúde e traga de volta essa pessoa a seu convívio do seu lar. Em nome de Jesus. Existem aqueles também, meu Pai, que estão entre quatro paredes e que estão enfrentando uma guerra tremenda de depressão, de profunda tristeza. Meu Deus, nesse momento, seja o Senhor a companhia. Não permita, meu Pai, que a destruição alcance, meu Deus, que a morte, meu Deus, venha triunfar, mas que triunfe, meu Pai, a tua vida, a tua virtude, Espírito Santo, sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa família, Senhor, que encontrou o filho perdido, que estavam, meu Deus, sem esperança, que não tinham encontrado, meu Deus, que já fazia, meu Deus, mais de uma semana. Mas o Senhor deu a resposta, meu Deus, às orações que eles fizeram. E aí foi indicado, meu Deus, o local onde estava essa criança. Meu Deus, em nome de Jesus, só o Senhor sabe o tamanho da alegria,
tamanho da alegria desse pai, dessa mãe, dessa família que recebe essa criança de volta. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor venha com a tua palavra, com poder e tua autoridade, e que com tua palavra, meu Deus, que ela vá, ela produza o resultado para o qual o Senhor planejou nessa noite. E glorifica o nome do Senhor Jesus. No nome dele nós oramos e agradecemos. Quem tem fé, diga amém, e graças a Deus. Bem, nós iremos, nesse momento, ler toda a poderosa palavra de Deus, né? Você que tem a Bíblia Sagrada, você que tem um aplicativo da Bíblia, que deseja nos acompanhar no estudo dessa palavra maravilhosa, abra a sua Bíblia, o seu aplicativo no livro de Gênesis. Nós vamos ler uma sequência, né, de todo esse trecho do capítulo 3, e nós iremos escolher um versículo para que a gente faça uma meditação nessa madrugada. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era ardilosa mais do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A qual disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: não morrereis, mas Deus sabe, ele sabe que no dia em que dela comerdes, serão abertos os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e que era agradável aos olhos, e uma árvore desejável para alcançar a sabedoria. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, o qual comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao ar do dia. E se esconderam o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás, Adão? E ele respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E Deus lhe disse: quem te disse que estavas nu? E o homem respondeu: a mulher que tu me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Deus pergunta ainda no versículo 11, né? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? O 13. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que tens feito? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto tens feito isto, maldita serás mais do que todas as feras e todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz.
E para o teu marido será o teu desejo, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto obedeceste à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e abrolhos também te produzirão, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes para a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, ao pó voltarás. Glória a Deus. Vamos então aqui voltar ao versículo 8. E diz assim a palavra de Deus em Gênesis 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao ar do dia. E se esconderam o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás? Versículo 10. E ele respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Amém? Nós precisamos fazer uma reflexão esta noite sobre coisas que produzem medo, terror, coisas que arrebatam a vida do ser humano, coisas que fazem com que o ser humano ele até chegue a desistir da sua vida. Eu quero falar com você, meu querido amigo, minha querida amiga, sobre a questão do pecado. Quantos de nós, durante a nossa humanidade, durante a nossa existência, não temos fugido? Nós temos deixado de enfrentar a consequência das nossas ações, das nossas atitudes, a consequência das nossas decisões, a consequência dos nossos erros, a consequência dos nossos pecados, que é uma palavrinha que também tem sido trabalhada para ser esquecida do nosso vocabulário cristão, ocidental. Nós vemos que existem, orquestrações, pessoas, entidades, instituições, movimentos que estão procurando trabalhar, simplificar, até mudar a palavra pecado. Quantos de nós não nos pegamos muitas das vezes sozinhos com os nossos botões, na nossa consciência, e nós vamos até refletir com a presença de Deus entre as quatro paredes do nosso coração e da nossa consciência. E a gente vai lembrar de algo que nós fizemos, de uma decisão que nós tomamos, daquilo que nós acabamos tendo a certeza que foi algo errado. Que nós pensamos que, puxa vida, se eu pudesse hoje, eu faria diferente.
eu não tomaria aquela decisão. Eu não tomaria aquele caminho. Eu não faria aquilo. Eu deixaria, eu iria fazer diferente se eu tivesse uma outra oportunidade. Mas isso se chama passado. O pecado, ele, nas nossas vidas, ele deixa marcas, deixa as consequências. E muitos de nós só conseguimos tratar do pecado com o anonimato, sem as pessoas saberem. Porque muitas das vezes são pecados que não somente trouxeram o agravo, a desobediência a Deus, não somente feriram os mandamentos de Deus, a direção de Deus. Muitas das vezes esse pecado, dessa decisão, dessa atitude de nós fazermos pelos nossos instintos, pelas nossas vontades, trouxe problemas graves para nós mesmos. A palavra de Deus, ela diz que aquele que peca, ele está cometendo grave erro contra a sua própria alma. Ele está matando a sua própria alma. E existe então uma tendência de se normalizar, de simplificar, de tornar a ideia do pecado uma coisa que não seja tão grave. O texto que nós lemos nos fala sobre a experiência do primeiro casal, onde eles tomaram a decisão de desobedecer a ordem de Deus. Mas a ordem de Deus não era só uma ordem, era uma ordem que buscava resguardar a vida eterna que eles tinham com Deus, a comunhão que eles tinham com Deus, a vida abundante que eles viviam no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, onde não faltava nada. Todo virar do dia, Deus vinha visitar o casal Adão e Eva, e ele encontrava Adão e Eva de prontidão para recebê-lo, para viver esse momento de comunhão entre Deus e tudo aquilo que foi criado, e a sua coroa da criação, que era o homem e a mulher. Só que o texto revela aqui que chegou um dia que Deus novamente, no virar do dia, busca a presença de Adão e Eva e não encontra eles. Em que Deus chama por Adão e Eva e eles se escondem, eles fogem da presença de Deus. Talvez você, meu amigo, minha amiga, esteja fugindo da presença de Deus. Adão e Eva fugiram da presença de Deus porque eles começaram assim a sentir os efeitos do pecado. Os efeitos de alguém de desobedecer a Deus, de alguém transgredir o mandamento de Deus. E aí nós percebemos que no texto se encontra registrado no versículo 3 do capítulo 8,
que eles ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim ao ar do dia. E se esconderam o homem e sua mulher da presença do Senhor. Se esconderam de Deus entre as árvores do jardim. E aí Deus chama pelo nome do Adão. Talvez você esteja fugindo nessa noite. Esteja fugindo dos seus erros, das suas decisões. Você está tentando esquecer. Você está sob domínio de um sentimento de recriminação. Você está se julgando, se condenando, e você está pensando, e se eu tivesse mais uma oportunidade, eu faria diferente. Imaginem vocês que Deus insistiu em buscar um casal que recebeu tudo. Um casal que foi criado na excelência da criação, como coroa da criação. O homem e a mulher, que foram escolhidos para cuidar e regar do jardim, dar nome aos animais. Um casal que podia comer de todos os alimentos na abundância presente naquele jardim. E que tinha à disposição da água mais cristalina. E que, no virar do dia, entre a tarde e a noite, eles podiam contar com a comunhão perfeita com o Deus Criador. Um casal que desistiu, que colocou em risco tudo isso, todo esse conforto, toda essa segurança, toda essa abundância, toda essa riqueza e a maravilha da comunhão com Deus perfeito, que criou tudo perfeito, que era a certeza da vida eterna para eles, naquele paraíso. Eles decidiram arriscar e jogar tudo fora. Eles desobedeceram. Mas Deus vai atrás desse casal. Deus chama. Ele chama o homem. Versículo 9 diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás? Versículo 10, e diz: e Adão respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu e me escondi. O medo é a primeira reação do homem que cai, do homem que desobedece. O medo, ele vem justamente em decorrência da consciência que a pessoa, ela ativa do seu próprio erro, do efeito da decisão, da ação, daquilo que ele fez, da sua prática, da sua missão. O erro, o pecado, ele faz com que a pessoa tenha medo. Medo das pessoas descobrirem. Medo de que as consequências que são certas, elas venham a acontecer. Medo de que não somente essas consequências elas venham a acontecer, mas que você, enquanto ser humano, não possa encontrar uma solução
uma solução para esse problema, desse pecado cometido, que separou, no caso de Adão e Eva, separou Adão e Eva da presença de Deus, tirou Adão e Eva do jardim, tirou a vida eterna do casal e pôs a perder toda a sua descendência. Aonde estás, Adão? Deus faz essa pergunta, procurando alguém na madrugada. Talvez não seja o seu nome Adão, seja Eva. Mas Deus, ele te encontrou. E você está, nesse momento, remoendo. Como é que você vai resolver? Como é que você vai fazer calar esse sentimento de culpa, essa consciência que te acusa, esse pecado que lhe aparta de Deus, que separou você de Deus, que você está se sentindo com medo. E aí você está se escondendo. Porque o ser humano, ele acha que vai resolver o problema se escondendo de Deus. Meu querido amigo, o ser humano, ele precisa resolver a questão do pecado. Tem que buscar solução para essas decisões, desses erros, para trazer uma paz na sua alma, fazer calar a acusação na sua consciência. Muitos não suportam e nessa fuga, nesse medo e se escondendo, quando vem que não tem mais solução, acabam se matando. Adão e Eva tiveram a chance de apresentar as suas razões diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Mas eles ficaram acusando, eles ficaram jogando a culpa. Eles ficaram, para os bons entendidos, terceirizando o seu pecado, o seu erro. Eles não admitiram que o que eles fizeram foi errado, que eles desobedeceram, que eles pecaram contra o Senhor, eles não pediram perdão. O Adão acabou terceirizando, jogando a culpa indiretamente em Deus, a mulher que tu me destes, e jogou também a culpa na sua mulher, Eva. A Eva, por sua vez, terceirizou, jogando a culpa na serpente, que é a serpente que tinha enganado. E acontece então que a serpente é um detalhe interessante. A serpente, nessa época, ela sabia falar. Era uma entidade que se manifestava através desse animal. Poderia muito bem a serpente ter falado, ter se defendido, ou quem sabe até ter terceirizado também. Mas a entidade que estava dominando a serpente, que foi usada para semear essa desobediência, esse pecado no jardim do Éden, nos corações do casal, a destruição de toda a criação de Deus, a separação, essa serpente dominada por uma entidade espiritual que ela só queria promover a morte. Ela só queria retirar o casal da presença de Deus. Ela só queria roubar tudo aquilo que Deus havia criado.
Aí você pode perguntar, mas quem é essa serpente? Quem é essa entidade, né? O livro de Apocalipse menciona que essa entidade é a antiga serpente. A serpente que desde o princípio, segundo o Senhor Jesus, se manifestou enganando, né? Essa entidade usando a serpente para enganar, mentindo. Jesus, ele resume a atuação do maligno dessa entidade que usou a serpente. Resume a ação dela dizendo que ele só veio para roubar, matar e destruir. E foi isso que aconteceu. A serpente semeou, já tinha semeado ali, né? Matar, fazer com que o casal desobedecesse a Deus e comesse do fruto e morresse, fosse separado da presença de Deus. Roubar. Quando o casal pecou, o casal passou o poder de todo o mundo que foi criado através desse ato de desobediência, passou a autoridade que Deus tinha dado para eles de cuidar, de zelar pelo jardim, de regar, de cuidar dos animais, de tudo que Deus tinha criado, passou a autoridade para essa entidade, para essa serpente, para o diabo roubar, matar e destruir. Nós estamos vivendo essa terceira fase agora, mais intensa. O diabo, ele está destruindo a descendência de Adão e Eva e tudo aquilo que Deus criou. E nós precisamos então buscar a solução para fazer calar a acusação do pecado que foram cometidos pelos os nossos primeiros pais. E nós precisamos da solução para poder que nos aproxime novamente da presença de Deus. Nós precisamos também salvar toda a criação que Deus fez, porque tudo antes era perfeito e agora tudo está sendo destruído. Mas nós, como seres humanos, não podemos fazer isso. Nós não temos como fazer isso. Mas o próprio Deus, ele define, ele decide salvar a humanidade. Porque Adão e Eva tiveram a oportunidade de decidir daquilo que tudo que Deus fez que era perfeito. Vivendo num jardim, paraíso, jardim do Éden, tendo todos os recursos de alimentos e a melhor água cristalina, e desfrutando da presença do Deus Todo-Poderoso Criador, que garantiria a sua vida eterna. Eles decidiram desobedecer, decidiram pecar. Sofreram as consequências, começaram a fugir, começaram a se esconder. E nós precisamos então nessa noite, meu amigo, parar de se esconder, parar de fugir. Nós precisamos dar uma resposta para isso que nós estamos sentindo hoje, dessa acusação, desse pecado que foi cometido, desse erro. E essa resposta hoje é um desafio
Porque você não está vivendo mais no paraíso, como Adão e Eva viveram, que tudo era perfeito, que tinham todos os recursos, que eles podiam comer de todos os frutos, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas podiam comer de todos os outros frutos e desfrutar da presença do Deus Todo-Poderoso. Você não está nesse paraíso. Mas saiba que Deus, Ele providenciou um plano. Se você não aguenta mais levar a sua vida de anos em anos, fugindo e se escondendo do seu pecado, e você quer a solução de Deus para a sua vida, Deus, Ele te apresenta a solução como perdão. Esse perdão que vem através de um sacrifício. Essa solução que vem através do derrame do sangue de uma pessoa que foi apresentado como um cordeiro. Você deseja nessa noite se livrar dessa acusação, se livrar desse pecado, desse peso de consciência, dessa angústia, dessa tristeza, se livrar dessa ausência da presença de Deus. Você quer encontrar o caminho de volta para a presença de Deus? Você quer a verdade de Deus na tua vida? Não viver se enganando, mentindo para si mesmo, se desculpando, terceirizando aquilo que você fez de mal para Deus e para o seu próximo, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos e até revidando aos inimigos. Você quer um caminho para sair dessa angústia, dessa acusação? Você quer de novo? Você quer a vida de Deus em você? Jesus, ele fala em João 3,16, eu sou o caminho. O caminho para você ter acesso a Deus através do perdão, do sacrifício de Cristo Jesus. A verdade que nós temos como resolver em Cristo Jesus e aceitar essa verdade como Cristo nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, e que nós somos pecadores e que precisamos dele. E a vida, que só através dele, do seu sacrifício, é que nós vamos alcançar o perdão, a paz da consciência, né? A vida que é dada pelo próprio Filho de Deus através do derramamento do sangue, para que o nosso erro ele venha a ser perdoado. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, é hora de parar de fugir, é hora de parar de se esconder. Nós temos encontrado pessoas que têm tomado em suas mãos a veia da justiça, que têm se vingado, que têm procurado fazer a seus critérios, a seu juízo, a justiça. E muitas das vezes foi uma filha, um filho que sofreu um grave crime, é um estupro, é um assassinato, é uma atitude muitas das vezes
que foi tomada por alguém que colocou a vida de um ente querido em jogo, em risco, porque você não assumiu o seu pecado. Pode ser o agiota que emprestou dinheiro lá para o seu filho, que está entregue nas drogas, que está sob domínio do vício. Mas o filho que você não deu a educação, não deu a orientação de Deus na vida dele, que não corrigiu ele, quando ele era criança. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho. Quando se tornar velho, não vai desviar dele. E aí, o seu filho entrou no caminho das drogas. Não tem como voltar. Na visão humana, no tratamento, né, os alcoólicos anônimos, eles se reúnem e na abertura das reuniões eles costumam dizer como orientação essencial para aqueles que estão vencendo o vício, quer seja do álcool, quer seja das drogas, cada dia é uma luta, cada dia uma vitória. E de repente o seu filho, ele está lutando a cada dia, mas não tem vitória. Porque você pecou, você errou, você não ensinou os caminhos. Não ensinou o caminho, melhor dizendo, de Deus para o seu filho. E aí o filho nas drogas empresta dinheiro do agiota e o agiota vem então cobrar, porque ele não tem condições de pagar. E você está em desespero, você não sabe o que fazer, porque as somas de dinheiro são grandes. Mas o filho está em pecado, sim, mas o pecado começou onde? Começou em mim, começou em você, pai, mãe. E aí, quando a criança deixa de ser criança e passa a ser adulta e entra nesses caminhos das drogas, a gente acaba terceirizando e jogando a culpa no filho, na filha. A gente acaba dizendo: mas eu dei tudo de melhor para ela, tudo de melhor para ele. Mas você não deu Deus para ela. Você não deu Deus para ele. Você não procurou ensinar os caminhos do Senhor. Você está terceirizando. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja terceirizando dentro de uma questão do relacionamento, onde você é uma pessoa que tem problemas, como diria Freud, né? O Freud da psicanálise. Talvez você seja um narcisista. E aí, todos os erros do relacionamento você joga a culpa no outro. Você é a pessoa perfeita. E você julga, você humilha, você faz cobranças injustas. Todos os erros que você comete, você terceiriza, você diz, você não reconhece os seus erros e joga na outra pessoa. Você está destruindo o seu marido. Você está destruindo a sua mulher. Você está destruindo seus filhos. Porque é essa característica, de acordo com a psicanálise, que é marcante, é atribuir ao outro os seus erros, os seus defeitos, e nunca admitir. É terceirizar o seu pecado.
e você está tornando a vida do outro um inferno. Mas hoje, diante dessa palavra, você quer resolver, você quer o perdão de Deus, você quer voltar a sua atenção para o caminho certo, para a verdade, para a vida. Você quer fazer calar o peso da sua consciência, a acusação da sua alma. Você quer perdão para o seu pecado. Então, minha amiga, meu amigo, a palavra de Deus, ela diz que o Filho, ele veio não para condenar, mas ele veio para salvar. Jesus, então, no Evangelho, ele dá o testemunho e diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Jesus, ele não veio para condenar você pelo seu pecado. Nesse primeiro evento da vida de Cristo, que ele veio ao mundo, ele veio como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E se você deseja que esse pecado ele seja perdoado, saiba que esse Cordeiro, ele foi sacrificado na cruz e derramou sangue para lavar as consciências, lavar as almas, para dar perdão. E você deseja então buscar a face do Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra que todo aquele que me buscar na madrugada me encontrará. Esse é o momento. Na madrugada, a palavra de Deus dá certeza de você encontrar a Deus. E não somente isto, de ter a certeza de que Cristo, Ele está disposto a receber você. Jesus diz: vinde a mim os que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Está sobrecarregado? Você quer alívio desse pecado que você arrasta por anos, essa acusação? Venha para Jesus. Venha para Jesus, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia ainda diz, Jesus garantindo a disposição de receber você, pecador, eu pecador. Ele disse: confessarmos os nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, ele dá uma ordem. E eu encerro aqui esse momento espiritual com você, desse estudo da palavra, depois nós teremos a oração. Dizendo para você que Deus dá ordem, Deus ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. E diz mais a palavra de Deus: quando ouvirdes a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está falando com você, meu amigo, minha amiga. É a hora, meu amigo, minha amiga, de você encontrar a paz, encontrar o perdão de Deus, de você resolver esse pecado, dessa angústia que se instalou na tua vida, que por anos e anos lhe perturba, essas acusações sem fim, que vão destruindo a tua alma. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. E Jesus, ele te dá o perdão.
se você deseja fazer, nesse momento, a sua entrega da sua vida. Porque você está cansado de fugir. Está cansado de se esconder. Você pode se esconder aqui nesse mundo material. Mas você não pode se esconder de você, da sua consciência, do seu coração, da experiência do pecado, da separação, da angústia de estar longe de Deus. E você não pode se esconder de Deus. Mas você deseja hoje fazer a sua decisão e entregar a sua vida ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Deus chama pelo teu nome nesse momento. E Deus falou com teu espírito. E Ele apresentou a solução para o pecado. Ele apresentou a salvação para você. Jesus Cristo, seu próprio Filho, seu sacrifício. Você deseja aceitar Jesus? Fecha os teus olhos, coloca a tua mão direita no teu coração. É um momento de oração. Pai, eu te dou graças porque o Senhor falou, meu Deus, ao coração de cada um destes seguidores, irmãos e amigos que tem, meu Deus, buscado na madrugada encontrar a face do Senhor, ouvir a tua palavra, conversar com o Senhor. E hoje existe a decisão mais séria, a decisão eterna que Adão e Eva não conseguiram, meu Pai, não conseguiram encontrar o caminho da paz, do perdão, ficaram jogando a culpa nos outros, se acusando. E aí se perderam juntamente com toda a criação e tudo. Mas o Senhor, meu Pai, envia o teu próprio Filho para derramar o sangue, para perdoar, para fazer o sacrifício na cruz. E essa pessoa agora, nesse momento, deseja, meu Pai, aceitar Jesus. Essa pessoa deseja abrir mão, meu Pai, dessas acusações, dessa angústia, dessa tristeza, dessa amargura que se instalou na sua alma. Porque ela quer, nesse momento, meu Deus, ela quer receber Jesus Cristo como Salvador. Ela quer sentir a paz da presença, a comunhão contigo, meu Deus. Ela quer ter a certeza que os seus pecados foram perdoados e que ela está salva. Nós oramos, meu Pai, e nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Quem tem fé, diga amém, graças a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós vamos encerrar esse momento espiritual e saiba que uma alma salva por Jesus Cristo dos seus pecados, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Assim diz a palavra de Deus. E saiba também que quando uma alma se arrepende, é feita uma festa nos céus. Uma grande festa está acontecendo agora, pela decisão que você tomou. E nós abençoamos aqui a sua vida com a bênção que Deus deu a Moisés para os filhos de Israel, e eu estendo na tua vida agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Fica na paz, fica com Deus e viva Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu creio que o Senhor
cumpriu a sua obra através da palavra e da oração. Fica na paz, fica com Deus e viva Jesus. Até a próxima transmissão, se Deus quiser, na madrugada. Deus abençoe meus amigos da madrugada. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.